ao vivo, né? Com a nossa live da noite. Estamos aqui também com o Elber Santos, ele que é mestre em educação, ele também é pedagogo, produtor cultural, e também o nosso amigo aqui, Johnny Costa, ele que está aqui essa noite aqui também para nos agraciar, né? Agraciar, viu? Pois é, Johnny Costa. E estamos aqui, vamos fazer nossa live, né? Dando continuidade à educação, né? O tema é o mesmo da semana passada, que é educação em tempos de coronavírus, né? E desde já eu dou o meu boa noite ao Elber Santos, o mais conhecido como Binho de Vavazinho, e Johnny Costa. Boa noite. Pois bem. Boa noite, Johnny. Convidado. Boa noite. Jorge, boa noite, internautas, né? De antemão, eu queria agradecer mais uma vez, a gente está aqui para bater esse papo, e dizer o seguinte, como um bom professor, esse tema da educação e coronavírus, ele é muito amplo, né? E tem muita coisa que a gente vai estar debatendo, discutindo. Então, hoje, a gente ainda fala assim de modo mais abrangente e sugiro que nos próximos encontros a gente vai especificar mais. Dentro da educação e coronavírus, a gente trata de um aspecto específico para que a gente também fique criando mais foco nesse debate aqui. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade da gente estar aqui batendo esse papo à vontade. Uhum. Pois Johnny bem, Costa. e Binho, Elber, seja mais uma vez bem-vindo. Eu queria conclamar aqui, Binho, pessoal, os professores, né? Os professores que estão na live agora, que vão compartilhar, para a gente fazer algo amplo, tá? O Elber se dispôs a estar aqui conosco toda quarta-feira para a gente falar sobre isso. Educação em tempos de coronavírus, né? Que a gente precisa nos orientar, precisa de informação, precisa debater mais esse assunto para que a gente venha, pelo menos, minimizar essa situação toda em relação à educação, a professores e alunos, enfim, ao sistema educacional como um todo, né, Welber? Exatamente. Pois é, e desde já nós damos aqui também o nosso boa noite a Edileide Teixeira, Luana Silva, Creuza Almeida, Cleide Medeiros, e estão dando aqui boa noite para todos nós, né? E desde já, Welber, ficou alguns questionamentos na semana passada, né? E esses questionamentos você ficou de trazer um feedback para as pessoas e agora você fica aí à disposição para com os nossos internautas do Ipiracite. A semana passada nós fizemos algumas reflexões e alguns questionamentos, deu tempo da gente responder e outros não, né? Tem um aqui, por exemplo, nosso amigo Frederico Silva, que ele fala há uma grande parte da população que sabe ler, escrever, mas não consegue interpretar esse texto. É o que se chama na educação de analfabetismo funcional. Ele sabe ler, ele sabe escrever, mas ele não consegue interpretar, né? Isso é um dos grandes problemas, e que eu tinha dito na semana passada, que eu acho que a gente deve ter um programa especial para estar falando de processos de alfabetização. E aí você vai entrar alfabetização no seu sentido mais tradicional, alfabetização e letramento para as pessoas que não pertencem ao campo da educação do ponto de vista da formação. Então, é bom a gente estar esclarecendo esses termos, né? Educação, alfabetização digital. Então, é um termo bem específico, mas, grosso modo, né? Esse é um problema seríssimo, que é aquele que sabe ler, ele sabe escrever, mas ele não consegue, as ferramentas que ele tem ainda não são capazes de dar condição para que ele interprete aquele fato, interprete aquilo que ele mesmo está lendo. Isso é um grande problema para a nossa sociedade. Mas tivemos aqui um outro questionamento de Clodoaldo Mascarenhas. Ele diz assim: olá, Binho, eu adoro essa informalidade, viu? Binho, o Elber, só quem me conhece é o pessoal de Salvador para cima, né? Mas em Pirá é Binho, Binho de Vavá ou Binho de Vavazinho. Diz assim: olá, Binho, qual a sua opinião sobre o uso do vocabulário usado na internet, né, com palavras abreviadas,
né? E como isto pode afetar o vocabulário regular, como ele chama. Veja só, esta pergunta tem a ver, inclusive, também com a anterior, porque fala de processos de interpretação. Nós estamos chegando num momento que praticamente estamos voltando àquela linguagem pictórica, né? De figuras, de palavras abreviadas. Qual o problema? Não tem problema nenhum. A grande questão que nós devemos enfatizar é que os processos comunicativos se efetivem. Agora, o outro cuidado seríssimo que a gente precisa ter, que o Clodoaldo traz na sua pergunta, é se você é alfabetizado digitalmente e esquece da nossa linguagem formal, nós vamos ter prejuízos enormes. E você não vai chegar numa redação, num concurso, e tá colocando carinhas, você só com o V e o C, né? E aquele velho ditado, o costume do cachimbo pode deixar a boca torta. Então, esse é a grande questão de a gente poder conciliar essas novas linguagens, que é uma linguagem que serve ali para aquela plataforma, nesse caso as plataformas digitais, e a linguagem que não serve, né, para a gente. Também não é viável você estar conversando com alguém, dizer oi, tudo bom, e você usar uma linguagem bem formal, fica até chato. Então, é saber onde se colocar em cada ambiente. José Araújo, ele diz assim, muito bom o tema da semana passada, o momento é que nossos alunos não pensem que estão só nesse momento tão difícil. Seria uma alternativa criar grupos nas redes sociais para interagir com esses alunos, não de conteúdos didáticos, mas de vídeos motivacionais. A pergunta do José Araújo é super interessante, porque ele traz aqui um elemento novo. Ele está dizendo o seguinte, existem escolas, e até de zona rural, que tem professores, e eu recebi um relato depois da live da semana passada, de que professores estão tendo dificuldades com determinados alunos, porque a grande maioria tem... Então, durante a aula, está ali brincando, vendo alguma coisa, algum vídeo, alguma coisa no celular. O que o José Araújo traz não seria o momento de aproveitar este momento de pandemia e a gente incentivar, motivar, ou as escolas fazerem um plano onde se aproveite as tecnologias, quem tem acesso, não é nada de imposição, quem tem acesso de, por exemplo, ter um contato mais direto, indicações de filmes, indicações de sites que você pode entrar nos museus online, né, para que esses alunos tenham acesso a outras culturas, amplie seu vocabulário, promova encontros online para debater sobre filmes, sobre pequenos textos, sobre livros, né? Numa coisa mais de interatividade, onde permaneça esse vínculo entre escola, professor e aluno, não no sentido conteudista. Então, essa pergunta do José Araújo foi muito interessante. E uma colega da 20 de abril, como é o nome dela? Luciana Barbosa. Ela diz assim, parabéns a todos. Infelizmente, nem todos têm acesso à tecnologia. É bem a verdade. Trabalho no bairro 20 de abril, para quem não é de Pirá, 20 de abril é um bairro, né, que é um bairro de classe pobre, né, em sua grande maioria, e sentimos a dificuldade de realizar atividades online, devido às condições financeiras por parte de alguns pais. Como bem enfatizou Binho, é válido as escolas estarem realizando esse trabalho. Mas, olhando a realidade das nossas escolas públicas, principalmente no nosso bairro, não tem como desenvolver atividades pelo WhatsApp. Aí eu volto à questão do José Araújo que ele traz. É preciso observar essa questão de que quantos dos alunos têm acesso a essas novas tecnologias, têm acesso a uma rede de internet,
tenha acesso ao celular, né, e possa criar possibilidades de não só ficar essa lógica conteudista de trabalhar os conteúdos da escola, mas é uma oportunidade também que nós, enquanto escola, enquanto agentes educativos, podemos estar tendo, né, de poder trabalhar outras questões que, às vezes, o cotidiano da própria escola, olha que contraditório, às vezes o cotidiano da própria escola não permite, não dá espaço para que a gente trabalhe outras questões, como o acesso, por exemplo, à sétima arte, que é o cinema, ao esporte de uma forma mais abrangente, a outros tipos de linguagem que só vai enriquecer o universo cultural dos alunos. Então, essas foram as questões que ficarem abertas. Então, eu estou aqui respondendo a essas 4 pessoas. Johnny Ok, Costa. vamos lá. Vamos lá. Binho, pois é, você tocou num assunto interessante com relação à acessibilidade dos alunos, Tá me né? ouvindo aí? Mas eu quero... Tô sim, tá ótimo aqui. Tá ótimo. Eu estou sem ouvir vocês. Uhum. Tá sem áudio aí? Jorge, confere aí, Jorge, o áudio de Binho. Tá bem, tá aqui, tá bom. Veja aí, Bico, eu tô lhe ouvindo tranquilo também. Também. É. Olha, ele vai dar uma saidinha e Só um agora minuto. tá Tá certo, ouvindo? pronto. Aí, ele tava mexendo com a câmera ali para ver se melhora, É. para nos possibilitar uma interação sem nenhum problemas e nenhum ruído na comunicação, viu, Jorge? Ô Jorge, eu vou até falar para Binho o seguinte, né, que com todo esse aparato tecnológico, um dos aspectos que a gente necessita também, além do aluno, é que o professor também esteja preparado para essas novas tecnologias, né, Jorge? É fundamental que o professor também esteja preparado, saiba lidar com as novas tecnologias para poder ele desempenhar um bom trabalho com relação aos alunos. E é interessante, há professores também que não têm muita habilidade com essas novas tecnologias, né, Jorge? É Deixa eu verdade. mandar o meu boa noite a Betânia Sampaio também, Jorge, que está na live também, está aí coladinha com a gente e participando também, né, Jorge? Com certeza. E assim, Johnny, você fala aí da tecnologia, nós sabemos que nem todo lugar tem internet boa, né? Ah, Aliás, tem determinados lugares que nem internet tem, né? Então, verdade. é uma coisa que, que a gente fica assim. Como trabalhar a educação, já que agora nós estamos em um momento de quarentena, e essa quarentena acaba tendo as atividades escolares para Uhum. as crianças, para os adolescentes, né, para os estudantes de uma maneira em geral, e aquele que não tem ainda esse acesso à internet, aquele que não tem um computador, não é? Então complica, né? Exato. O É Elber chegou verdade. aí novamente, Johnny. Eu É acho que agora ele está ouvindo, verdade. não tá? É. Tudo certo. Tá Eu tô ouvindo? ouvindo. Aê! Muito bem, professor. Ô, Elber, Pronto. olha, você Oi. está me ouvindo bem agora, não tá? Olha só, Tô. enquanto você se ajustava lá seu áudio, eu fazia o seguinte questionamento. Você analisou bem as questões dos internautas, as perguntas sobre a internet, essa acessibilidade do aluno à internet. O outro viés, Elber, é o seguinte: o professor também tem que estar preparado, né, para isso, para tudo isso. Muitas vezes o professor não está preparado. Tudo que ele sabe é usar o Face e o Zap, mas existem ferramentas, principalmente no Google, que ele pode desempenhar um bom trabalho. Né? Tem esse lado também, o professor tem que estar preparado para isso, né? Eu vou aproveitar essa colocação, Johnny, e vou lhe dizer o seguinte. Segunda-feira passada, no programa Roda Viva da TV Cultura, teve uma representante de uma instituição chamada Todos pela Educação, nessas instituições que compõem o Sim, sim. chamado terceiro setor, Priscila Cruz. A Priscila trouxe uma série de questões assim, muito interessantes e preocupantes também. Por exemplo, ela traz uma informação de que um dos setores mais atingidos nesse cenário de coronavírus é exatamente a educação, pela Verdade. descontinuidade, né, que nós vamos ter,
não se tem ainda expectativa de quando se volta às aulas, e a volta às aulas vem carregada de uma série de problemas. Mas ela traz uma preocupação muito grande quando ela diz que a sensação que todos nós que trabalhamos em educação, e é verdade, é que o ministro da Educação desapareceu, parecendo que está de férias. O Ministério da Educação simplesmente abandonou a educação. E na própria Lei de Diretrizes e Bases, que é a lei que organiza a educação no nosso país, fala da responsabilidade do governo federal em nortear, em traçar diretrizes que organizam a educação no país. Um momento como esse que nós estamos vivendo, de exceção, de pandemia, é a hora do ministro do Ministério da Educação se apresentar como condutor de políticas públicas de como conduzir esse processo. E nós não estamos tendo isso. O que é que acontece como resultado? Volto para essa indagação que você colocou aí. Estão chamando esse processo que as escolas estão instituindo, né, de pedindo para os professores gravem vídeos, né, para que possa passar para os alunos não percam esse vínculo. Estão chamando isso de educação à distância. E aí eu faço uma distinção. Vamos com calma, porque para a gente não misturar tudo. O que está acontecendo, a Priscila, ela chamou de ensino remoto. O que é ensino remoto? São processos bem automáticos, onde a escola pede que o professor grave vídeos de suas aulas, de vida, bem compassadamente, marca horários, fazem lives, inclusive com os próprios alunos, tem os horários marcados e tudo mais. Ela está chamando isso de ensino remoto. E por que eu faço a diferença de educação à distância? Porque a educação à distância é uma outra lógica. Existe uma pedagogia por trás da educação à distância por conta do próprio formato que essa modalidade de ensino requer. Então, educação à distância é o que acontece, por exemplo, em vários ensinos superiores, né, que tem a parte presencial, tem toda uma dinâmica, tem toda uma didática que atende a esses alunos, não é a coisa esporádica. O que está acontecendo agora, que eu vou ficar com essa terminologia do ensino remoto, é a tentativa de algumas escolas públicas e privadas de manter este vínculo entre escola, professor e alunos, para que o aluno, ao retornar desse processo, e espero que nós retornemos em breve, ele não perca esse fio, essa dinâmica de estudo, essa dinâmica de interação com os colegas, com os professores. E aí eu volto para o que José Araújo colocou semana passada. Este momento, o grande problema que eu acho que está se colocando aqui é quando a escola está muito preocupada única e exclusivamente com trabalhar conteúdos, aqueles conteúdos que não podem faltar, quando, na verdade, esse momento que a gente precisa se reinventar enquanto ser humano e as escolas precisam se reinventar enquanto instituições educativas, no sentido de que sai um pouco, às vezes, desse conteudismo e nós estamos diante de uma oportunidade de discutir um filme com os nossos alunos, discutir uma peça de teatro, discutir sobre aquele site que você pode acessar o Museu do Louvre, o museu aqui de arte sacra de Salvador, os museus de vários locais, possa ver depoimentos, conhecer outros poetas, né? É uma oportunidade riquíssima, porque aproveitando a dinâmica que os vídeos, que são os vídeos, que são essa conversa via WhatsApp, e aí você tira aquele peso também de dizer o seguinte, a lógica da exclusão, porque não adianta a escola, uma escola pública, por exemplo, que atendemos a grande parte da população pobre deste país e
me parece que menos de 50%, né, 40%, 40 e poucos por cento, tem acesso à internet ainda. A gente não pode fazer um ensino chamado à distância, que a gente está chamando de remoto aqui, achando que está atingindo a todos, preocupados apenas com o conteudismo e esquecendo exatamente a formação humana, diversificada e cultural desses alunos. Então, essa é uma questão muito interessante que você levanta aqui. Pois é, então Verdade. estamos aqui essa noite com o Elber Santos, ele que é mais conhecido como Binho de Vavazinho, né? Na nossa live do Ipiracity. E ele que é mestre em educação, pedagogo, produtor cultural. E pegando esse gancho, já que você trouxe dados aí da questão da internet, o Elber, antes de falar isso, nosso boa noite também para o Antônio Carlos Batista, Adalberto Santos, ele que está lá em Salvador, o Ferreira Filho, que é o Zezé do Banco do Brasil, mais conhecido, né? A Thaís Azevedo, a Sara Alencar, a Betânia, a Itajaí, a João Sara, Marcelo Guzmão, ô, Sara, essa Jorge, filha, né, Johnny? não, é Milka. Milka, minha Ah, filha. Milka Ela tá no Face da mãe, né? da Um beijo mãe. para ela, senão briga. Isso, Senão isso, briga. isso. É. Agora eu vou falar dados que você falou, Elber, que Adalberto ele diz assim: apenas 40% dos domicílios possuem computadores. Aí ele diz também que ele falou assim que conhece professores que não sabem nem enviar um e-mail. E o ministro da Educação disse que isso é problema dos estados e dos municípios. E aí? O E aí, Elber, o Elber, e aí antes de você falar, o Elber, ah, só o ministro da Educação, né? Ele é o fiasco, né? Escrevendo, né? Então você já sabe, né? Ele não tem demonstrado ser um referencial para a educação brasileira, não, né? Tem os seus seguidores, mas ele não tem demonstrado, não. Por favor, Elber, continue. obrigado aí, Itajaí, que está aí mais uma vez, Sara, Adalberto, nosso amigo aí de longas datas, né? Participando, e outro, o Zezé, né? Que bom. João Marcelo, obrigado pela participação de vocês. E veja só, quando o Adalberto fala sobre esse problema de que professores professores têm dificuldades de enviar sequer um e-mail. Imagine a utilização de ferramentas, outras ferramentas É, que exigem maior complexidade. Né? E é verdade. O que ele está falando é um fato. E aí, volto para a questão anterior. Não se dá para chamar o que está acontecendo agora, neste momento, de educação à distância. Até porque, para a educação à distância, se exige, uma das primeiras coisas é a formação docente, para lidar exatamente com essa modalidade de ensino. Então, não é apenas a partir de agora vai ser educação à distância. Ou pior ainda, tem uma coisa pior, que tem algumas propostas de se instituir aqui no Brasil o chamado homeschool, né? Que tudo agora sim, o é homeschool, inglês. inglês. É Tá em home inglês office, agora. é Tá home tudo em inglês office, agora. né? É home office, homeschool, vamos O lá. homeschool, ou a educação em casa, né? Vamos falar em português. A educação em casa diz respeito a praticamente o abandono da escola. É como se a escola não tivesse muita serventia e se trabalha, os pais têm as condições necessárias para trabalhar o aluno dentro de casa. E aí você entra numa discussão que é uma visão extremamente sectária, conteudista, somente conteudista, porque está entendendo o processo de ensino e aprendizagem só como aquele processo de aprender aqueles conteúdos historicamente produzidos pela humanidade. Isso é um grande equívoco. Então, a gente volta para a questão da formação docente, que precisa ter uma formação consistente de lidar com as tecnologias, de gravar um vídeo, mandar um e-mail, mexer em ferramentas onde ele possa fazer planejamentos, onde ele possa postar vídeos, montar vídeos, né? Montar Verdade. sistemas de interação com os alunos. E uma coisa que eu defendo muito, a gente precisa encontrar o nosso modo de agir.
esta forma aí que Jorge traz, através da fala do professor Adalberto, de que o ministro falou que essa parte aí é com os governadores, é com os estados e municípios. Isso não é uma postura de estadista. Nós precisamos trabalhar de forma coletiva, construir propostas de acordo com a nossa visão de mundo. Vou mostrar uma coisa aqui a vocês que é super interessante. A Coreia do Sul, eu selecionei aqui, está aqui. A Coreia do Sul fez uma revolução na sua educação, no país como um todo, e foi um país que veio de uma série de guerras, a mais dura, que durou de 1950 a 1953. De lá para cá, eles decidiram que iria investir em educação e mudar toda a realidade do país, que hoje é uma das grandes potências no mundo. Isso levou, né, para se fazer esta revolução educacional, menos de 40 anos, 35, 38 anos, por aí. O que acontece é o seguinte, não dá simplesmente para a gente chegar e dizer, vamos copiar, que é um grande defeito de grandes autoridades aqui no país, vamos copiar o modelo da Coreia do Sul e aplicar no Brasil. Não dá, porque nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de uma coisa muito mais abrangente. E deixa eu lhe dizer aqui, a revista Abril, ela lançou um artigo, parece brincadeira, mas é verdade. Uma das coisas que eles instituíram lá na Coreia do Sul, olhem só, os prós e os contras. Instituíram um sistema que na educação fundamental, no ensino fundamental, as crianças começam as aulas 7h30 da manhã e vai até às 17h, certo? Às 18 horas, isso na escola pública, às 18 horas, os pais levam essa criança para uma escola privada. Vejam só, ele estudou de 7h30 às 17 horas, à noite, às 18 horas, leva essas crianças para uma escola privada. Nessa escola privada, o governo foi preciso estabelecer uma lei que essa escola tem que fechar meia-noite, porque tinha escola que estava levando o ensino até 2 horas da manhã com as crianças, para que no outro dia, imagine só, no outro dia, eles estivessem em sala de aula às 7h30. Qual o resultado disso? Ora, todos os índices do PISA, né, que são instrumentos, avaliações internacionais, a Coreia do Sul expandiu, avançou significativamente, é bem da verdade, em tecnologias, em ciências e tudo mais, porém, aumentou assustadoramente o número de suicídios entre jovens. Com certeza não é isso que a gente quer, porque por mais que lá tenha esses resultados positivos, a gente precisa criar um modelo educativo, né, um grande projeto nacional de educação que priorize o desenvolvimento das ciências, da educação como um todo, da formação humanística de cada um, mas que preserve a vida, preserve a qualidade de vida, não entre na lógica da competitividade maléfica. A competitividade sadia é muito boa. Nós vivemos isso. Quando as escolas, por exemplo, promovem gincanas entre salas, entre grupos, isso é muito saudável, é a competitividade sadia. Agora, aquela competitividade que você quer passar por cima de tudo e por cima do outro, para conquistar o seu espaço, ter um lugar melhor, ganhar muito dinheiro em detrimento do outro, isso já passa a ser uma coisa danosa, e aí o próprio processo educativo está se negando enquanto educação. Porque a educação vem de quê? Vamos relembrar aqui o que eu trouxe semana passada. Educar, o que Paulo Freire diz, educar é impregnar de sentido cada ato cotidiano. Então, se eu estou desenvolvendo meu intelecto apenas, mas eu estou me matando,
eu estou perdendo o sentido da vida, essa educação tem alguma coisa aí que está faltando, que é exatamente impregnar de sentido cada ato cotidiano. E esse ato cotidiano pode vir exatamente dos espaços escolares, que deve ser o lugar de alegria, deve ser o lugar da gente colocar para fora todas as nossas relações, construir outro tipo de relação, que não somente, eu não estou negando, mas eu estou dizendo, não somente a questão da produção de conteúdos específicos e você ficar muito segmentado nesse processo de ensino-aprendizagem que se chama de tradicional. Johnny Costa. Pois bem, é bom demais estar ouvindo essa explanação, né? E no Brasil é interessante. Como as coisas, sou professor de inglês, né? Como as coisas são, né? A gente fala em home school, a gente fala em home office. Imagine, você acha que isso dificulta teu entendimento? Agora, no caso da home school, Welber, veja só, às vezes o pai dos alunos não tem nem condição nem de ler o que deveria ter. E homeschool, gente, é o que? É o ensino doméstico pelos pais ou por algum parente em casa. A gente sabe que esse modelo pode funcionar em outro país, mas no Brasil é inviável. É inviável. O que tem que ser feito realmente é um projeto educacional sistematizado e pensando na inclusão. Mas, Jorge, tem algumas perguntas aí, você pode seguir com as perguntas? Tem sim, Johnny Costa. O José Ferreira, o Elber, ele fala assim, Binho, acho difícil a operacionalização desse sistema. Nos cursos EAD, com a participação direta de universidades, já era muito complexo. O tempo é curto para implantar de maneira satisfatória essa ferramenta, mas é algo válido. Amenizará um pouco a situação. Ele está falando em relação ao sistema de educação à distância, né? Isso. E o Adalberto, ele disse que homeschool, a atual Secretaria de Educação Básica Federal, é defensora dessa modalidade. É verdade. A modalidade EAD, né, que é a educação à distância, ela é interessante. Ela é muito interessante. Aliás, ela vem dando resultados também positivos, né? Agora, é preciso saber, como o Ferreira Filho traz aí, quando, onde e como. Um grande processo, um grande problema que nós temos no país é a banalização. Então, nós incorremos em banalizar tudo. Banalizar tudo. Quando você banaliza, você perde o sentido. Vou dar um exemplo a vocês. Você anda em shoppings, cidades do interior, qualquer lugar, as lojas agora tá lá a placa fixa, promoção. O termo promoção perdeu completamente o sentido. Porque promoção é quando você está vendendo um produto de R$100 e você vai dizer, pô, eu vou vender de 90. Né? É uma promoção, mas não, está lá, fixo. Sempre está em promoção. 24 horas, 365 dias. Perdeu o sentido. Liquidação, a mesma coisa. Liquidar é quando você quer, por exemplo, trocar um estoque. Vamos dizer, o setor de modas. Né? Vai terminar a moda inverno-verão. Então, ela quer colocar para fora para vir a moda primavera, por exemplo. Então, se tem peças lá de R$100, vamos botar aí de 40, que é para liquidar. Mas não, tem loja que bota lá liquidação e com o mesmo preço, inclusive, o ano todo. Então, perde o sentido. Todo o sistema, todo o processo de banalização perde o sentido. A mesma coisa da educação à distância. A educação à distância funciona e bem, mas tem que olhar a questão cultural, porque na educação à distância o aluno tem total responsabilidade pelo seu ensino, pela sua aprendizagem. É jogado para ele uma responsabilidade muito grande. E para isso ele precisa ter o quê? Maturidade. Nós temos essa maturidade, é preciso trabalhar essa concepção com professores e com alunos. Então,
se banalizar esse processo de ensino, né, e também depende da idade dos alunos, aí a gente perde todo o sentido. É uma ferramenta interessante, a educação à distância tem ajudado o país a melhorar seus índices no nível superior, por exemplo, né, porque está dando acesso aos interiores, né, dos confins desse nosso país, as pessoas que não tinham condições de fazer presencial, pelo o custo e tudo mais, a educação à distância tem contribuído para isso. Agora, é preciso estabelecer modelos de educação à distância com o mínimo de qualidade. E isso envolve formação consistente de docentes, regulamentação desses sistemas de ensino com as empresas que querem atuar nesse setor, e também o setor público que atua nesse setor, e uma formação consistente também do perfil desses alunos para com esse ensino à distância. Aí a Adalberto falou sobre, que foram duas perguntas. Foi. Adalberto, ele disse que a homeschool, está até aí na tela, ele disse que a atual Secretaria de Educação Básica Federal, ela é defensora dessa modalidade. Sim, existe um grande equívoco, porque às vezes se entende essa homeschool como aquela família padrão, toda organizadinha, né, que chega em casa, ele pode educar seus filhos, pode ensinar seus filhos, independente da escola. Nós estamos falando de uma realidade brasileira completamente diferente, né? São situações que a gente vive, e nós que somos do interior, a gente vive assim algumas situações mais de perto, ou como eu e outros colegas, como o próprio Adalberto, que trabalha em periferias da cidade, vê a situação nua e crua e a dificuldade. Famílias completamente desestruturadas, famílias com condições financeiras extremamente precárias. Nós estamos vendo aí, nesse momento de coronavírus, que o governo federal, e ontem o Rafael fez uma live aqui muito interessante, queria aproveitar para parabenizar, explicando quem tem direito, quem não tem, como se faz para ter acesso a esse recurso para amenizar dos R$ 600 a situação. E a gente vê o que está acontecendo. Filas enormes, pessoas se descabelando para poder ganhar o mínimo para poder se manter vivo. Como é que uma família como essa, desestruturada, vai ter condições mínimas de educar seu filho de todos os pontos de vista dentro de casa, tirando dele, inclusive, tirando dele a sua possibilidade de socializar com os outros. A vida não é você se fechar num túnel só para você. A vida é de relações. É isso que a escola também prepara a pessoa. E vou dizer mais, ainda que a pessoa tenha as melhores condições financeiras, seja da classe mais alta, uma grande violência, né, com as crianças, que não tem nada a ver, porque está tirando dela esse direito dela conhecer outras pessoas, outros lugares, outras culturas, outras formas de enxergar o mundo, e, portanto, está lhe negando essa possibilidade de ter uma vida mais rica e um olhar mais humano para com todos. Johnny Costa. Uhum. Você falando nisso, Bill, hoje eu estava falando com uma aluna, né? E ela colocou assim, que estava com vontade de voltar para a escola. Ela falou assim: olha, professor, quando a gente voltar, a gente vai querer morar na escola. Você sabe? Você sabe? Eu vi isso. O que a gente precisa, Bill, é que a gente tenha realmente gostar do conhecimento, saber que o conhecimento liberta e o conhecimento lhe dá uma visão de mundo como cidadão. A gente tem que saber disso, a gente tem que voltar a amar isso. Meu, você citou no início o museu, né? Mas imagine, a nossa cultura anda tão rarefeita que a gente nem consegue introduzir isso na vida de um aluno, que muitas vezes ele mora numa situação muito difícil, às vezes ele não sabe nem o que é um museu, uma biblioteca sequer. Agora imagine nesse período de coronavírus que ele está afastado da escola. Deus queira que ele realmente esteja sentindo falta da escola, do professor, do ambiente estudantil. O problema é que muitas vezes, como a escola vem, digamos, marginalizada, como a educação vem deixada para quinto plano, esse aluno acha que é tudo normal, que é bom mesmo, que a gente está de férias e que está ótimo assim, sabe?
É isso que eu penso. Então, os alunos precisam atentar para isso. Nossa educação tem que ser uma educação que a gente ame o conhecimento, não o mecanicismo dos conteúdos, mas o conhecimento, a cultura, a arte, a boa música também. Eu lembro agora mesmo de Edson Gomes, como ele diz assim, numa das partes da música, ele diz que ensinem boas músicas às nossas crianças, sabe? Que música é cultura. A educação não é só a sala de aula, é a sua rua, é a sua praça, sabe? É a música que você ouve, é o estilo de vida que você leva, seja onde for, é o caráter que você tem. E nenhum país ele alcançou um desenvolvimento sem investimento sério, sério, na educação. Eu não estou falando aqui de reforminhas, não. Estou falando de um investimento sério. E isso, lamentavelmente, o Brasil nunca teve, e por isso nós estamos aí numa crise como essa e sem saber o que fazer. Os professores despreparados, alunos dispersos mais ainda, né? E tomara que isso passe, Mil. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Jorge, tem pergunta por aí, Jorge? Tem sim. Antes de fazer as perguntas, né, nós agradecemos aqui, damos também uma boa noite a Rodrigo Santana, a Kise, que está aí. Arthur está ali assistindo, viu, Johnny? Você que é professor dele. Um abraço, Arthur! Pois é, e também ao Hugo Baiano, tá dizendo aqui boa noite, a Hernandes Alves, Tiago Nonato, que é nosso primo, Binho, ele está em Salvador, mas ele é de Lençóis, tem a Dora Lima, Tanã Mari, Sidney Almeida, Railda Sampaio, Gleidson Souza e o Galo também, né? O Adenauer, que também está aí, a Sandra Ribeiro. E nós estamos aí com o Welber Santos, né? Ele mais conhecido como Binho de Vavazinho. E ele que é mestre em educação, ele é pedagogo, ele é produtor cultural. E o tema dessa noite, como sempre, né? A educação em tempos de coronavírus. E aqui o Gleidson Souza, o Elber, ele diz assim: boa noite, Welber, Johnny e Jorge. Welber, como fica a situação das instituições que não adotaram o ensino à distância nesse momento? Haverá uma perda do ano letivo? Obrigado, Gleidson, pela questão. Veja só, esse debate está acontecendo nesse momento em todas as esferas e com todos os responsáveis no campo educacional. Quando eu falo responsáveis, eu estou me referindo, por exemplo, aos secretários municipais de educação, aos secretários estaduais e algumas figuras do Ministério da Educação, porque o ministro parece que entrou de férias, né? Esse realmente abandonou completamente a educação, lamentavelmente. Mas Gleidson, né, que fez a pergunta. Ontem, por exemplo, o secretário de Educação de Salvador fez uma pontuação dizendo que a expectativa que se tinha era que as aulas retornassem agora final de abril ou primeira quinzena de maio. E agora ele já fala das aulas voltarem em junho. E aí foi questionada essa mesma pergunta sua, ele disse: nós estamos tentando entender essa lógica, onde é que vai parar, porque ninguém sabe. Você vê que os cientistas estão aí quebrando a cabeça, porque é uma coisa nova. O que é novo, a gente não pode tentar determinar com uma coisa velha, né? Então, como é novo, assusta. Como é que ficam os calendários escolares? Eu não sei. E ninguém sabe ainda. Você não vai encontrar ninguém para lhe dar essa resposta concreta. Então, você vai ter N possibilidades. Por exemplo, se fala em aproveitar, se, somente se, as aulas retornarem em junho, escute só, e vai depender de cada região, utilizar todos os sábados, para que cumprir pelo menos 800 horas legais, porque os 200 dias letivos por ano, o próprio MEC já flexibilizou, mas manteve as 800 horas. Então, ele diz o seguinte: utilizar os sábados, utilizar e até o finalzinho mesmo de dezembro, ou ainda utilizar janeiro,
Tem outra corrente que diz é preciso conversar com as universidades públicas, que elas, lamentavelmente, mas têm uma experiência, né, de adequar calendários, porque vez ou outra tem processos de greve, e aí os institutos federais, por exemplo, vários agora estão se adaptando, não terminaram ainda 2019. Então, consulta essas instituições para reordenar esse calendário. Isso nós estamos falando no campo da hipótese, porque a gente não sabe o contexto ou até onde vai essa questão dessa situação de pandemia. E outra, um detalhe que a gente precisa ficar atento é quando a curva de infectados comece a baixar, como se diz os cientistas aí, quando atingir o pico, comece a descer, não é no outro dia que vai voltar tudo ao normal. As coisas são gradativas. Então, estamos todos nós, educadores, cientistas, cidadão comum, todo mundo, num processo de tentar entender, e aí a gente delega isso, muitas coisas, aos cientistas, porque é da área deles. Eu não sou capaz de emitir aqui uma opinião sobre tratamento do coronavírus, remédios que venham curar o coronavírus, que eu estaria sendo completamente irresponsável. O que nós estamos tratando aqui, que cabe a mim no lugar de educador, é como fica nosso processo educativo diante dessa situação. E uma das questões que a gente precisa tratar é de cuidar a si próprio. Né? Tem um outro artigo aqui que ele fala que muitos estudantes universitários, muitos professores estão se cobrando demais, como se achando assim impotente, né, diante dessa situação. Ai, eu tenho que produzir mais, eu tenho que ler 10 livros por dia, eu tenho que escrever 10 artigos e tudo mais. E aí, a autora do artigo, deixa eu citar aqui para vocês, diz o seguinte, ao título, Quarentena. Por que você deveria ignorar toda a pressão para ser produtivo agora? Então, ela vem trazendo o quê? Calma. É preciso entender essa lógica e mudar o olhar. Nós estamos tendo a oportunidade de passar mais tempo com a família, nós estamos tendo a oportunidade, inclusive, de conversar mais com amigos que jamais você teria no dia a dia, né? Olha aqui, quantos amigos estão aqui na live agora, porque estão tendo tempo. Adenauer, Adalberto, e tantos outros, Kise, meu primo, Tiago, e tantos outros que estão aí. Eu tenho aqui ex-alunas que estão participando aqui, isso é muito gratificante, que no dia a dia nós não teríamos essa oportunidade. Então, nós precisamos, diante dessa situação catastrófica, essa situação complicada, também mudar o olhar. Você que nunca leu um livro, leia um livrinho de 10 páginas e vai aumentando para 15, vai aumentando para 20, lê uma poesia, vai na TV, vê uma coisa muito interessante, um filme, ou um filme retrô, aquele filme que remete à sua infância, né? E que você... Um documentário, Binho, né? Um Também é legal. Um documentário, uma coisa, um desenho animado. Eu mesmo estou procurando e não achei ainda para assistir Pica-Pau. Né, rapaz! Apesar do Pica-Pau ser muito vingativo e tudo mais, mas eu gosto, né? Então, assim, porque remete à infância, então nós estamos num momento também da gente se repensar ou se reinventar enquanto ser humano. O Johnny falou anteriormente sobre esse acesso, por exemplo, à música. É um momento riquíssimo da gente ouvir música, né? Conhecer outros artistas, a diversidade, e isso vai se refletir na nossa formação. Sabe por quê? Só a arte nos liberta. Quando a gente tem um acesso a músicas diversificadas, filmes, documentários, outras artes, as artes plásticas, por exemplo, começa a ampliar esse universo, a gente enriquece nosso vocabulário, a gente cresce enquanto ser humano e a gente não fica num monólogo ou monotemático, ou seja,
Toda vez que você encontra aquelas mesmas pessoas num grupo de WhatsApp, por exemplo, vai falar sempre a mesma coisa e repetindo. Mas não, todo dia você vai ter uma coisa nova para falar, um elemento novo. É isso que faz a gente crescer enquanto ser humano, e é isso, Jones, para não perder o fio da meada, é isso que vai fazer com que o aluno tenha esse sabor, esse prazer no conhecimento, porque aquilo ali vai lhe dar satisfação. Então, a escola passa a sair de um lugar chato, que só trabalha aqueles conteúdos estanques, mas ela passa a ser um lugar, um ponto de encontro, onde, no trabalho de uma língua portuguesa, né, trabalhando coordenadas sintéticas, adversativas, e entre um trabalho de matemática, aprendendo o teorema de Pitágoras, ele consiga fazer conexões com músicas, com as mais variadas artes, que sua própria vida, porque ninguém produziu nenhuma arte fora de contexto. Tudo está localizado em um momento histórico. E isso é importante para dar sentido, olha a definição de Paulo Freire, significar cada ato cotidiano. E este momento que nós estamos vivendo, nós precisamos significar. Significar é, fique em casa. Para começar isso, fique em casa. Porque nós não somos médicos, nem infectologistas, especialistas em coronavírus, nem vírus nenhum, e a gente não pode estar tomando atitudes baseado no achismo. Me disseram, ouvi dizer, eu acho, não dá. Isso é ignorância e pode custar muito caro. Ficando em casa, eu preciso significar este momento de estar em casa. Estar em casa é dormir muito, é aprender a fazer comida, né? Ver outras coisas. Estudar também, por que não, conteúdos específicos das escolas. Mas não só isso, para não ficar muito limitado. Pois Pois é. bem. Então, quer falar, Johnny? Pode falar. Primeiro quero mandar um alô pro Adalberto, que está ouvindo a gente, e ele avisa aqui, ó, sobre o governador da Bahia, né? Ele disse que o governador da Bahia acabou de ampliar a quarentena das escolas estaduais até 3 de maio. Será que esse ano letivo se salva? Acho que Binho até já respondeu isso para ele, né? E tem uma pergunta aqui, Binho, do nosso colega, o Rodrigo Santana Costa, Binho. Olha bem. Ele diz assim, olha, meus parabéns a Jorge, a, a Binho, a Johnny, né, por essa importante iniciativa de trazer discussões tão relevantes para esses dias de quarentena. E parabéns ao Elber por ser um educador tão consciente e lúcido. Aí. A minha pergunta para Binho é a seguinte, Johnny. Eu li numa matéria que um professor de História da USP dizia que a segunda libertação dos negros seria através da educação. Portanto, eu queria saber se Bion via o sistema de cotas sociais, da mesma forma que o professor de História, e qual o comprometimento para o movimento negro se o presidente Jair Bolsonaro acabar com esse sistema sem oferecer uma educação de base para que os negros e estudantes de baixa renda consigam se inserir no nível superior sem necessidade das cotas. Binho. Foi Rodrigo quem fez essa pergunta? Rodrigo. Oi, Rodrigo. Isso. Rodrigo, um forte abraço, Rodrigo. Veja só, isso também daria uma live de 5 horas só sobre falar sobre cotas, né? É verdade. Mas eu vou te dizer o seguinte, essa é uma das políticas mais geniais que já existiu nesse país. Para a gente ter uma ideia, Reinaldo Azevedo, que é um grande jornalista, tem o meu maior respeito, e olha que eu discordo de muita coisa do pensamento de Reinaldo Azevedo, mas é isso mesmo, a gente não está aqui para fazer sociedade do pensamento único, não. Reinaldo Azevedo, para mim, se tornou uma das grandes referências do grande debate, daquele debate sadio, que é o debate das ideias. E ele fala isso, que ele foi contra a política de cotas, logo no início e tal, e depois ele viu que ele estava equivocado. E o que é que eu entendo da política de cotas? Aí a gente vai ter que mexer na nossa história. Não tem jeito. Né? O que hoje estão chamando pejorativamente de mimimi é exatamente, são as pessoas que lhe falta
mexer na história e entender todo o nosso procedimento. É a mesma coisa se eu chegasse aqui e dissesse a vocês, ninguém me chame aí de Binho de Vavá ou Binho de Vavazinho, não, porque meu negócio aqui, eu sou o Elber. Vale o que está aqui e agora. Como se eu abandonasse toda a minha história. E minha história está carregada, né? Vem já no nome, Binho de Vavá, Binho de Vavazinho. Porque quem é Vavá? Quem é Vavazinho? É exatamente a figura que criou as condições objetivas para que eu chegasse até aqui. Tudo nosso tem a ver com a nossa história. É a nossa história de vida pessoal, é a nossa história enquanto município, de onde você nasce, que vai refletir nos dias de hoje, mudando, promovendo alterações. E assim, a história do negro no nosso país é uma história muito sofrida. Vieram para cá, foram escravizados e por aqui permaneceram durante séculos em situações degradantes de vida, em processos de humilhação, e isso vai constituindo no ideário nacional brincadeiras do tipo segunda-feira é dia de branco, quer dizer, o negro não trabalha, coisa boba, mas que está no imaginário popular de que o negro está sempre, como diz uma música de Edson Gomes, o negro está sempre lá, ou na cozinha, ou do lado de fora. Né? Então, como é que o processo educativo pode reparar essas injustiças? Uma das formas foi criar cotas, né? Cotas na universidade, que significa não só o acesso, mas acesso, permanência, fortalecimento da identidade das pessoas negras em sua autoestima, de levantar a cabeça, e também, consequentemente, quando essas pessoas que sempre foram marginalizadas dos processos de ter, por exemplo, acesso ao ensino superior, sempre foram excluídas, isso, e agora passam a ter, através da política de cotas. O que é que acontece? Você começa a fazer no país também distribuição de renda. Porque muita gente acha que distribuição de renda é só pegar um dinheiro e botar na conta de cada cidadão. Não é isso. É criar as condições para que eles conquistem seus espaços. Então, só é possível isso se você botar todos na condição de igualdade. Você pode me perguntar, mas, Binho, tem vários casos aí que a pessoa é da pele branca e entrou na política de cotas. Não existe programa nenhum infalível. Infelizmente, nós estamos num país que também tem na sua cultura, que é histórica e precisa mudar urgente. Graças a Deus, nós temos vários modelos, várias referências que começam a mudar essa lógica da corrupção. Então, o cara quer se dar bem. A chamada lei de Gerson, né? Eu quero me dar bem. E para se dar bem, ele diz que é negro porque ele entra ali nas cotas e tudo mais, e ele ganha um espaço. Então, nós precisamos tirar o olhar do que é exceção, né, para não transformar a exceção em regra. A regra é a política de cotas, ela, através da educação, cria espaços e condições objetivas para o fortalecimento da identidade, o fortalecimento da individualidade das pessoas negras, né, e também de distribuição de renda do país. Pois é, estamos aqui nessa noite, né, aqui no Ipiracity. Agora são exatamente 8 horas da noite, é isso mesmo, Johnny Costa? É isso mesmo, 8 horas, o tempo passa, né? A gente 8... passa e a gente aprende com o Binho, né? Com certeza. 8 horas da noite, portanto, temos 1 hora já de live, né? E agradecemos aqui também aos nossos internautas que está aqui nos acompanhando, o Adalberto, grande amigo meu aí, mora lá em Salvador, grande amigo de Binho aí, o Anselmo Magalhães, Marineuza Cerqueira, Karina Fabres, trabalhei com Karina lá no CAPES,
tem a Sara Alencar, que é a sua filha. Sara não, a Milka, que Milka. é sua filha, né, Você Johnny? viu a pergunta que ela fez aí, viu? A menina é inteligente, viu, Bill? É, Aí já viu. pois Viu aí? é. E aí tem a Eliana Tanã, Rodrigo, Arivaldo Pereira Moraes, a Dora Lima, né? Uhum. E essa noite tem uma pergunta aqui muito boa, Binho, que é da Milka, né? E ela fala assim: boa noite, Papito. Sou Tem eu. uma. Papito é Johnny, né? É. Tem uma dúvida. Fico pensando e pesquisando sobre previdência particular neste momento de Covid-19, mas que em volta para a escola pode me prejudicar. Mas que em volta da escola pode me prejudicar? Papito, não tenho cadastro único, graças a Deus, mas gostaria de ter uma previdência particular para, quando ter outra crise, não esperar o governo. Gosto de estudar muito, mas de pensar e não precisar dele, porque o governo Vocês estão também me pode ser um ouvindo aí? problema. Estamos sim. É porque eu parei de ouvir vocês. Tem Aí. como botar a pergunta aqui? Uhum. Coloca a pergunta dela Tem. aí. A Jair. pergunta está aí, não sei se ele vai entender tudo. É verdade, né? Ela fala sobre isso, né? Que ela não quer depender do governo. É isso mesmo. Gosta de estudar e não gostaria de depender do governo devido à situação que o Pode governo trata mudar as questões sociais. o restante da pergunta. Uhum. Pronto. É, a pergunta é basicamente isso aí, Binho. Não sei se você deu para ler. Uhum. Você está ouvindo a gente? Será que os internautas estão me ouvindo aí? Estão, Tá. estão. Uhum. Estão. Tá. Uhum. Deixa eu falar então. Sobre essa questão de previdência, eu peguei só um pedaço aqui, né? É um descalabro, né? Um descalabro falar em previdência particular num momento como esse, né? Porque o que está na lógica aí, e aí também isso é uma discussão muito mais ampla, né? Sobre previdência, né? Não sou especialista nisso, mas eu posso conversar sobre a função do Estado, né? Quando a gente quer essa lógica de privatizar tudo, numa lógica, por exemplo, liberal de sociedade, o liberalismo acabou de falecer agora com a crise do coronavírus. Né? Acabou de falecer. Porque essa lógica do Estado mínimo, ela morreu. Ela morreu. Porque qual é a lógica? É Estado mínimo o tempo inteiro, enquanto as empresas regulam o próprio mercado. No dia que tem uma crise, aí as próprias empresas recorrem ao Estado. Ao Estado. Aí o Estado tem que salvar elas. Mas quando a gente fala em políticas públicas de distribuição de renda, como é, por exemplo, o Bolsa Família, que é um dos maiores programas do mundo, né, de distribuição de renda, e tem critérios, não é aleatório, tem critérios sérios. Ou um grande projeto que está engavetado há anos, há décadas, no Congresso Nacional, que é o projeto da renda mínima, que é do deputado Eduardo Suplicy, que é cada cidadão brasileiro, todo cidadão em idade produtiva, tem direito a um salário mínimo, seja ele rico, pobre e tal. Imagine que proposta maravilhosa de você fazer essa economia, a microeconomia girar o tempo inteiro, seria muito rico. Agora, no momento como esse, você está falando em previdência privada, que é o que vai acontecer, porque a reforma da Previdência que foi aprovada o ano passado, ela, em outras linhas, diz exatamente respeito a isso aí. Agora, eu queria ver como é que eu vou ver essa finalização, que eu vou ter que fazer leitura de lábio, que eu não estou ouvindo vocês. Ele tá Eu vou. ouvindo. É. Nós colocamos aqui, Johnny, Uhum. enquanto você fala aí, eu vou colocando para Binho aqui para a gente encerrar nossa live. E aí você vai falando um pouquinho enquanto eu digito para ele que ele vai entender. Para fazer as considerações finais. Rapaz, É já são isso? 8h05, né? 8h05. Isso, as considerações finais. Tá. Isso. Bom, É, na próxima semana a gente volta aqui. Eu vou especificar o tema dentro de educação e coronavírus, pegar um aspecto
mais específico, porque a gente foca mais, né? Lógico que vai vir perguntas de todas as naturezas, e o mais importante é esse diálogo, esse espaço que a gente está tendo aqui, de conversar com todos e todas, né? Batendo esse papo, possível exatamente por conta dessa situação que a gente está de privação, vamos dizer assim, que é um momento que vai passar e espero que passe muito rápido. Queria agradecer a Jorge, queria agradecer a Jones e queria agradecer a todos os internautas que participaram hoje com a gente. Pois Johnny bem, Costa. Jorge. Pois bem, deixa eu dar um alô especial para todos vocês que participaram, né? O Rodrigo Santana, Eliana Tanã, tá? Diz que está com saudades de Pirá, tá longe, né? Marina Sodré também, Erivaldo Pereira Moraes também, que é sobrinho de Antônio Carlos Batista, também está lá em Ribeirão Preto acompanhando a gente. Um grande abraço a todos vocês, a Karina, que o Jorge já falou, Anselmo Magalhães também, Aldaberto mais uma vez, tá? A Pereira Alcione, ela disse que o ideal seria que não precisássemos de previdência privada. Taneia diz assim, mas já acabou? A aula estava tão boa, a aula, né? Mas na próxima semana, na próxima quarta tem mais, viu, né? Jorge. Pois é, então nós agradecemos aqui aos nossos internautas do Ipiracity e também, parafraseando aqui Jorge Portugal, como o nosso grande Adalberto Santos falou aqui, né? Quando a aula é boa, o tempo voa, né? Então, então nós agradecemos mais uma vez. Quarta-feira que vem nós estamos novamente aqui com o Elber Santos. Mandar um grande boa noite para Néa Costa, para Jurandir Costa, Messi Costa e Tiago Nonato, que também meu primo participou, Alcione Pereira, Adalberto, enfim, todos os internautas e até próxima semana, né, na quarta-feira. E lembrando que amanhã nós temos também uma live às 7 horas da noite com a professora Marina Sodré, né? Então, amanhã, não esqueçam que live com Marina Sodré, às 7 horas. Na sexta-feira, com Verlando Gomes, ele que é o cantor da banda Flor Serena. E no domingo, com o jornalista Francis Juliano, do Bahia Notícias. Então, uma ótima noite para todos vocês. Fiquem com Deus e fiquem em casa.